Mas assim, vocês fizeram uma viagem muito interessante, vocês relataram em suas redes sociais, mas eu queria bater um papo com vocês aqui sobre essa ida ao Malawi, que é um país africano, e vocês foram lá pela Fraternidade Sem Fronteiras. E aí, Simão, só para que os nossos internautas ouvintes se localizem, onde é o Malawi, o que é o Malawi? Malawi é um país, um dos menores países da África. Fica mais ao sul da África, faz divisa com Moçambique, faz divisa com a Tanzânia, e é um país cuja a situação econômica não é das melhores, é um dos países de menor índice de desenvolvimento humano que nós temos. É um país que tem uma gama de refugiados que vêm das guerras civis, do Congo, em especial, da Somália, de Uganda, e ali eles recebem, na verdade, recebem territorialmente esse grupo de refugiados e, de certa forma, não dão um suporte a esse grupo de refugiados. Quando nós falamos grupo de refugiados, podem pensar que são poucas pessoas, mas o campo de refugiados, que é o campo de Dzaleka, são 58 mil pessoas, que são pessoas que fugiram das guerras civis, famílias que tiveram mortes dos pais, dos maridos, dos homens no geral, e a grande maioria de habitantes desse campo de refugiados são mulheres. Então, o país recebe essas pessoas e, nesse campo, elas dividem cada centímetro quadrado. Vivem muito próximas, quase que um amontoado de pessoas e choupanas, né? Não chamaria de casas. Então, é esse o país onde a Fraternidade Sem Fronteiras tem uma atividade, um projeto, que é o projeto Ubuntu. Tem um projeto também em Moçambique, tem um projeto em Madagascar, agora começando um projeto também na República do Congo, no sul da República do Congo. Então, é essa a realidade vivida pelas pessoas, principalmente essas do Malawi, que é para onde nós realmente fomos, e participar desse projeto chamado Nação Ubuntu, que é do grupo, né, da sociedade civil chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma entidade do Brasil, com sede em Campo Grande, e que, além da África, tem diversos projetos aqui no Brasil. É uma entidade que tem projetos no sertão da Bahia, na região de Canudos, que é uma situação difícil também ali. Tem projetos chamados Fraternidade na Rua, em Uberlândia, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio. Tem o projeto de acompanhamento e pesquisa da anencefalia, do Zika vírus. Então, são vários projetos no Brasil e tem esses projetos na África, de atendimento humanitário. Então, foi nesse conjunto, nesse projeto, é uma entidade que a gente é voluntário há um certo tempo, que nós, então, nos dispusemos a participar, a visitar, a estar presente lá no Malawi. Ô, Luísa, e como é que foi a decisão, pai e filha, de irem para o Malawi? Porque é um país distante e vocês tiveram até que, assim, cumprir umas regras de saúde, tomar vacina, quer dizer, não foi fácil, né? A vontade de ir para a África é algo que eu sempre tive, sempre comentei isso lá em casa, que eu queria conhecer, queria fazer algum trabalho lá. Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização que a gente sempre acompanhou, admiro muito o trabalho, e aí surgiu a oportunidade porque eles organizam caravanas. Então, essas caravanas estão disponíveis no site da Fraternidade, que é para esses lugares onde eles atuam. Então, tem caravana também para Roraima, que é um dos projetos que tem aqui no Brasil. Tem caravana também para a África, nos países, Moçambique também tem na Somália. E aí são organizadas essas caravanas que podem ser específicas, como, por exemplo, a caravana da saúde, tem caravana de psicólogos, tem caravanas... Enquanto a gente estava lá, eles receberam a caravana dos Mormons, que construíram um galinheiro, que é outro projeto super bacana que eles fazem lá, porque todos os projetos lá, eles são sustentáveis também, então eles voltam para o projeto, para alimentação, né, como dizer assim, eles são autocusteados já, então são projetos super bacanas. E aí tem esse tipo de caravanas e aí a gente pesquisa e se inscreve para poder ir nessa caravana e conhecer e trabalhar lá.
E aí surgiu essa caravana que a gente foi, que foi da espiritualidade, que a gente desenvolveu um trabalho super bacana com as mães do campo, que também é um projeto, se me permite já Fica à falar dele vontade, aqui. fica à vontade. É um projeto super bacana que meu pai comentou que lá no campo de refugiados tem muitas mulheres. E isso também é porque vem de uma sociedade muito patriarcal. Então, eles matam os maridos, que é o homem que provê a casa e a mulher fica para o cuidado da família. Então, as mulheres ficariam desamparadas. E aí elas fogem, vão para esse campo de refugiados. E lá não é igual que não tem oportunidade de emprego. Realmente é uma pobreza, é uma falta de infraestrutura básica mesmo. Então, não tem oportunidade de emprego lá, não tem como, planta alguma coisa, o terreno é terra batida. Então, realmente não tem essa possibilidade. E aí, muitas delas acabam recorrendo à prostituição. E aí, elas se prostituem vamos converter assim, um por um, para ganhar centavos, sabe? E aí, dentro dessa prostituição, tem muito abusos, então não tem proteção, porque não existe isso lá mesmo, não é uma coisa de fácil acesso. E aí tem muitos abusos dentro da própria família, com os filhos, que eu falo, que às vezes estão lá por perto, porque, como meu pai falou, a casa, vamos dizer assim, é um quarto, são paredes de barro ainda, que desmoronam por conta da chuva. E aí a Fraternidade desenvolveu um trabalho super bacana, que eles conseguiram fazer plantações. Então, a gente chama de machamba, tem 3 machambas lá. Então, são plantações de milho, de alface, couve, cenoura, frutas. E aí, essas mulheres vão para lá trabalhar e recebem um salário. E esse salário é por conta do apadrinhamento. Por isso que a gente sempre falou muito nessa viagem a importância desse apadrinhamento. Então, a gente salva uma família mesmo, que sai dessa situação de vulnerabilidade, porque as mulheres, elas não querem, muitas até são muçulmanas. Então, assim, falar sobre isso, elas contarem para a gente conseguir pregar nesse projeto, é muito difícil para elas, tem muita vergonha. Então, e até as filhas, quando chegam numa idade, acabam entrando nisso também para garantir a comida. E quando a gente fala comida, é algo assim, é uma refeição no dia, as mães passam 2, 3 dias sem comer, e a refeição é pobre de nutrientes. Então, é uma farinha que a gente chama de shima, que é algo muito comum lá, como seria o nosso arroz, mas para elas é só isso, que é uma farinha de milho com água. Então, é isso, ou vai pegar um açúcar e derreter, essa vai ser a comida do dia, uma refeição, ou 2 vezes sem. E aí a gente consegue empregar elas, e aí elas recebem esse salário, e ficam super agradecidas, e aí salva, vamos dizer assim, ela já tem um recurso para poder alimentar os filhos, a família, às vezes conseguir um telhado, porque as casas também não têm telhado, são lonas, então elas desmoronam na chuva. E esse projeto é super bacana, essas mães do campo, sabe? E aí conseguem fazer esse emprego, e elas agora vão ter o recurso, que é o salário, que é algo de direito delas mesmo, então elas recebem sempre. E a gratidão que elas ficam, né, é algo que emociona muito, assim. Você está falando, estou imaginando, Simão. Tem um ponto assim, a Luísa disse que eles têm dificuldade de trabalhar. Na verdade, tem impedimentos, porque eles são refugiados, eles não são cidadãos malauianos. Deixa eu tentar falar eles não malauianos. são cidadãos malauianos. Então, eles não têm os direitos. E eles não são cidadãos do Congo, congoleses, porque foram expulsos, então são apátridas. Né? E por serem apátridas, eles não têm como desenvolver uma atividade. E quando fala assim, mães, nós estamos falando de pessoas de 19 anos, 20 anos, com 3 filhos, 4 filhos, todos criancinhas, e se você olhar para a pessoa, uma pessoa de 20 anos, você diz que tem 50. Do desgaste físico. São pessoas que fugiram dos seus países caminhando 1.500 quilômetros para chegar nesse campo de refugiados e, infelizmente, precisam de entrar nessa, que eles chamam lá de fazer coisa ruim, ou seja, na prostituição, para receberem em torno de R$ 2,50. São 500 malauaquates, que equivale mais ou menos a 50 centavos de dólar. Ou menos. Ou menos. E muitas vezes elas não recebem, apanham e, quando muito, recebem 30 centavos, 20 centavos de dólar. Então, se você imagina, com isso, elas têm que comprar comida para a família. É comum você chegar na casa e eles estarem há 2 dias sem comida. E quando comem, 1 vez por dia. Essa shima. Então, esse projeto
Hoje são 200 mães, 200 famílias que estão nessas machamas, ou seja, nessas pequenas áreas de terra. É uma área de 4 hectares, uma outra área de 6 e pouquinho, uma outra área de 4,5. E ali eles plantam. O resultado do plantio dos alimentos vão para o projeto Ubuntu, que é uma escola que atende 500 crianças. Então, é para alimentar essas. Hoje são 350, a partir de agosto, mais 150 crianças do campo de refugiados que estudam gratuitamente, recebem 2 refeições por dia, ou seja, o café da manhã e o almoço. É o que eles vão comer, não chegarão em casa, não terão comida. Então, o projeto se sustenta com esse plantio e elas recebem 50 mil malauis por mês para se manterem. Com esses 50 mil malauis por mês, elas conseguem manter a casa com refeições diárias, conseguem reformar algumas situações da casa. E esses 50 mil malauis que elas recebem são os padrinhos. Então, cada padrinho contribui com 50 mil malauis, ou seja, R$ 250, que é suficiente para a economia deles, do mundo todo, vários padrinhos. Então, nesse caso, 200 padrinhos para as 200 famílias. Se nós precisarmos colocar mais 10 famílias, precisaríamos de mais 10 padrinhos. Então, para facilitar, inclusive, isso, foram divididas cotas de R$ 25, ou seja, a pessoa quer apadrinhar uma família, então seriam 10 cotas, né, R$ 250. Não, mas eu não tenho condição de contribuir com 250, então eu posso fazer uma cota, R$ 25. Ok, contribua com uma cota. E a gente reúne 10 pessoas para poder apadrinhar uma família. E ao mesmo tempo, a Nação Ubuntu, que é o projeto que coordena lá, desenvolve o trabalho educacional com as crianças. 2 professores por sala, 25, 30 crianças por sala, ou seja, uma educação de alta qualidade, gratuita, bancada pelos padrinhos que também podem apadrinhar o projeto Nação Ubuntu e não necessariamente o projeto Mães do Campo. Mas hoje o projeto mais forte, que mais chama a atenção é o Mães do Campo, porque nós estamos falando em 200 mães, então nós estamos falando em mais de 1.000 pessoas, porque são famílias com 6, 7 filhos, né, e tudo crianças. Então é algo assim grande. Que diferença há entre pobreza? Não há diferença entre pobreza, óbvio, pobreza é pobreza em qualquer lugar. Mas o que chama atenção é que lá é uma pobreza estrutural causada por guerras. Então não tem uma família que não tem uma história de violência em que as pessoas, os guerrilheiros civis, os rebeldes entraram em casa e mataram pessoas. Então como é que é a história dessas famílias? Mataram o pai, mataram os homens mais velhos para que não fossem para as guerrilhas, sobraram as crianças e mulheres e elas passaram a ser as provedoras. Então quando você senta e elas contam a história, não é só aquela pobreza, é a questão da violência que levou àquela pobreza. Aquela violência, aquela invasão, as crianças presenciarem os pais serem mortos, e quando fala mortos, são mortes violentíssimas, decapitados na frente das crianças, com facões. Então, quando você senta e escuta a história, você imagina assim, isso é um filme, isso não pode ser a realidade. E aquelas violências, há uma história de uma das famílias que foram perseguidas em 3 países. Elas fugiram do Congo, passaram pela Tanzânia, foram ao Malawi e na Tanzânia ainda conseguiram matar a mãe. E aí ficou um jovenzinho cuidando dos irmãos e chega no campo de refugiados. Então, há uma história que não é só a pobreza. E o aspecto da serenidade dessas pessoas. De eles olharem com uma resignação, com uma resiliência e não guardarem raiva, não guardarem ódio. E a solidariedade entre eles. E isso que meu pai falou é muito legal, que quando eu estava lá, a gente estava conversando com a minha mãe, e eu falava, mãe, o clima aqui do projeto da Nação Ubuntu é um clima leve, é gostoso, é amoroso, e era muito bom estar lá e todo mundo se ajudando. E esse caso das bolachas foi uma visita que a gente fez
a casa, que tinha uma mãe, eu acho que 6 filhos, e ela estava 2 dias sem comer. E a gente foi lá para fazer o acolhimento, deu certo, a gente empregou ela no Mães do Campo. E aí a gente tinha bolachas e nós entregamos uma para ela e abrimos outra para poder distribuir para os filhos. E aí tinha um menininho lá que não era da família, né? Era um vizinho. E aí quando foram entregar a bolacha para ele, ele falou, não, como se fosse assim, não, eu não sou da família, não posso. E saiu. Então, isso marcou muito, né? Meu pai comentou bastante isso, que marcou ele. E aí, a gente falou, não, vem aqui, chamamos. E as crianças estavam em volta, a gente chamou e conseguiu alimentar. Então, tem esse... E outro fato... Detalhe, depois ele sai, 2 bolachinhas, ele saiu e dividiu em 4 pedaços para distribuir para os outros. Uma bolachinha. Esse aspecto eu falei da solidariedade deles. A hora que ele disse assim, não, eu não posso receber, porque eu não sou da família, como fosse, ele estava dizendo assim, se eu comer aqui, eu estou tirando deles, e vocês trouxeram para eles. Então, as outras famílias, é uma situação difícil. Você tem lá 10 casas, e você só pode acolher uma. E como fazer uma escolha? Ali não é o melhor, quem tá pior, quem tá menos pior. E aqueles que não foram escolhidos, não é escolhidos, que a gente não conseguiu atender, por falta de padrinhos, eles olham para os vizinhos com a alegria por eles terem sido atendidos. Então, ele não foi atendido, o vizinho foi, ele se alegra com a alegria. Tem inveja, tem alegria pelo outro sendo ajudado. E teve um outro caso que as vizinhas vieram, daquela moça de 19 anos, que mora, a casa dela tem 16 anos, desculpe, 2 filhos, que mora numa casa de 1,5 m por 1,5 m. O cubículo que ela mora, que ela chama de casa. Gente, mas isso e ali dorme, ali é onde põe o fogareiro, para quando tiver comida a cozinhar, quando tiver. Aí estávamos lá conversando, chegaram 3 vizinhas, disseram, por favor, acolham ela. Nós estamos tanto necessitadas quanto ela, mas ela precisa ser acolhida. Então, esse aspecto, sabe, Leide? Agora, nós até brincamos, nós saíamos e conversávamos numa casa e dizia, não, essa precisa, vamos pôr no projeto. Não, essa precisa, põe no projeto. No final da rodada eram 17 pessoas, famílias que iam para o projeto. Aí eu só falava assim, põe para dentro do projeto. E padrinho, pega aí e começa a buscar. Mas a ideia do Sem Fronteiras é porque a fome, ela é do ser humano, não interessa onde ele está. As fronteiras somos nós que criamos. Nós criamos fronteiras geográficas, nós criamos fronteiras religiosas, nós criamos fronteiras econômicas. E o ser humano, a relação ser humano, ela não tem fronteiras. Não existe o seu lugar, o meu lugar, existe sempre o nosso. Então eu digo às pessoas que se você pode ajudar no seu bairro, ajude no seu bairro. Se você pode ajudar na sua cidade, ajude na sua cidade. Se você pode ajudar na cidade vizinha, ajude na cidade vizinha. Ajudar no seu país, ajude no seu país. Agora, se você pode ajudar fora, ajude fora. Agora, muitas pessoas não ajudam onde estão e criticam os que ajudam fora. Então, tem uma amiga lá, ela até dizia, quando as pessoas diziam a ela, mas você sai para ajudar na África e por que não ajuda aqui? Ela falou, olha, você pode ajudar aqui, eu posso ajudar lá. Então, ajuda aí. E eu ajudo lá. E eu ajudo lá. Ou seja, faz. Leide, quem ajuda não tem tempo de criticar. Os que estão ajudando os vizinhos, e aqui em Patrocínio, quantas pessoas ajudam pessoas aqui? Aqui temos situações de extrema pobreza que eu também conheço, que nós também auxiliamos, mas é preciso entender que as pessoas que estão voluntariamente ajudando, elas não olham para os outros que também estão ajudando. Elas ajudam. Agora, muitas pessoas estão sentadas, acomodadas, criticando quem está ajudando. Dizendo, mas deveria ajudar aqui. Então levante da cadeira e vá ajudar aí. Em vez de pedir que o que ajude lá venha para cá. Se você está aqui, então ajude aqui.